Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esses bombardeios nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos iniciando mais um programa Rádio Luz. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação contar com sua audiência. Desde já, registro aqui o meu abraço a todos que fazem parte da família Luz e a você também que é fã do nosso programa, que escuta através da Constelação FM 92.1, mas também que gosta de assistir ao nosso programa lá no YouTube. Vai lá, Colégio da Luz Oficial, e assiste ao nosso programa. Você sabia também que além do Setembro Amarelo, doutor Esther, o mês de setembro existe uma outra campanha que é o Setembro Verde. Pois é, além da campanha do Setembro Amarelo sobre a valorização da vida e da saúde mental, o Setembro Verde é um mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Afinal de contas, a gente viu recentemente uma polêmica sobre o caso de um grande, famoso apresentador aqui brasileiro sobre transplante de órgão, especificamente o coração. Para falar para a gente sobre esse assunto, quem está aqui conosco hoje é a doutora Esther Gonçalves Diogo. Doutora Esther Diogo, cardiologista, estudou comigo lá no Colégio da Luz. Não vou dizer época para não comprometer a nossa idade. Doutora Esther, seja bem-vinda ao nosso programa Rádio Luz. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão acompanhando pela internet também, né? Uma satisfação imensa, um orgulho imenso estar participando do programa Rádio Luz. Fico muito feliz em trazer informações a respeito desse assunto, um assunto que muitas vezes ainda é levado em conta como um preconceito, um tabu, né? A questão de doação de órgãos. Acho que às vezes falta informação, então é muito importante esse tema ter sido abordado, né? Nesse programa hoje. Agradeço demais pelo convite. Doutor Esther, antes da gente seguir a nossa pauta sobre o Setembro Verde, um mês tão importante,
sobre a conscientização da doação de órgãos. Minha primeira pergunta, quando a gente era mais jovem, a gente escutava muito assim, coração não dói. E eu escutei muitas vezes também aquela dorzinha que a gente sente em cima do estômago. É gaze, porque coração não dói. Coração dói, doutor Esther? É uma boa pergunta. Gente, coração dói. Dói sim. Na verdade, a dor do coração, ela é conhecida como angina. Então, muita gente conhece. Fulano tem angina. Então, tem sim essa relação de dor. Nem sempre a gente vai estar ali diante de uma angina, de uma dor cardíaca. Mas sim, respondendo, dói sim. A doutora Esther é ex-aluna do Colégio da Luz, é formada em medicina pela UFCG, com residência de clínica médica pela SMS-JP, residência de cardiologia no Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara. Um excelente currículo. Doutora Esther, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Antes da nossa primeira pergunta, fala um pouquinho sobre a importância dessa conscientização do Setembro Verde. Então, como a gente iniciou, o programa, existe sim ainda toda uma questão envolvendo a doação de órgãos. Acho que a gente vai chegar nesse assunto mais para frente, mas hoje em dia a gente só consegue fazer a autorização para doação de órgãos se a família souber que o paciente, o possível doador, ele é a favor da doação. Então, existe sim falta ainda de informações, um tabu, um preconceito muito grande ainda a respeito da doação de órgãos, e que eu acredito que quando a gente tem mais informações a respeito, menos dúvidas vão ficar. Então, eu acho que esse assunto que está vindo à tona agora com a questão do apresentador Faustão, e justamente no mês de setembro, foi de muito bom tom, vamos dizer assim, a gente conversar a respeito disso, porque a gente consegue aí tirar dúvidas que são constantes e desmistificar um pouco esse assunto. Doutora Esther, a senhora tem ideia de quando foi realizado o primeiro transplante de órgão? A ideia, o conceito de transplantes é uma coisa muito antiga, é uma ideia muito antiga, na verdade. Você tem notícia aí, desde antes de Cristo, de tentativa de transplante, de mudanças ali de tecidos que tinham geneticamente origens diferentes. Digamos que da década de 30 para cá, se tem tido mais sucesso a respeito de conseguir fazer com que os pacientes sejam transplantados e aqueles órgãos sejam mantidos. O que antes da década de 80 aconteceu muito foi a falta de conhecimento sobre medicações que evitassem a rejeição dos órgãos. No Brasil, na verdade, na América Latina, o primeiro transplante foi feito de coração na década de 60, certo? E esse transplante foi feito no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com um paciente muito jovem, uma doença grave, mas que, infelizmente, não teve muito êxito. O paciente foi a óbito há pouco tempo depois, porque ainda era uma época que não se tinha tantos recursos farmacológicos, de medicações, de remédios. A partir da década de 80, uma droga, um medicamento muito importante foi lançado, e depois dessa medicação, a ciclosporina, a gente tem tido sucesso nos transplantes, porque a técnica cirúrgica, a cirurgia em si, ela já existia e era muito bem vista, mas não existia aquela condição de manter a cirurgia, porque não tinha remédios. Então, da década de 80 para frente, vamos dizer que houve aquele boom de melhora nas cirurgias de transplante. Doutor Esther, essa lista de espera, o SUS, realmente, vamos lá. E a gente escutou recentemente todo esse comentário acerca do apresentador, que se internou no finalzinho de agosto e conseguiu fazer esse transplante ainda em setembro. Ele internou-se no início de agosto e fez a cirurgia no fim de agosto. Pronto. É uma pergunta importante. Eu acho que é interessante que as pessoas compreendam que Faustão estava na lista de transplante, assim como qualquer brasileiro estaria. O Brasil tem um Sistema Nacional de Transplantes. Nesse sistema, o Sistema Nacional de Transplantes, ele organiza, vamos dizer assim, essa lista de transplantes, e os pacientes, eles estão na lista não só por antiguidade. Esses pacientes, eles são priorizados por gravidade. Então, quando o apresentador Faustão entrou na lista, ele já entrou priorizado, ele entrou muito grave, ele entrou internado, ele entrou fazendo hemodiálise, muito provavelmente precisando de medicamentos injetáveis para poder viver naquele momento no hospital. Então, ele entrou numa lista que já existia pessoas, já existiam ali muitas pessoas antes dele,
Mas a gravidade dele é que determinou a posição, né? E o caso desse coração ter chegado até ele rapidamente foi devido à gravidade e também parece que ele era o segundo da lista. Eu ouvi falar que ele já era o segundo, né? Exato. Na verdade, existe sim essa questão de compatibilidade muito importante, né? É aquela história que a gente estava falando a respeito de não ter drogas antes. Na verdade, hoje a gente sabe que existem remédios que conseguem manter o órgão no peito no peito do paciente, a gente falando de coração, dos rins, do fígado, mas existe sim um painel imunológico, então toda a imunidade, a imunologia daquele paciente tem que ser testada com o doador. Então, o receptor e o doador têm que ser compatíveis. Veja que uma coisa que você falou que é interessante, o Faustão ele não era o primeiro da fila. Ele era o segundo da fila. Chegou, inclusive, a sair uma notinha na internet. O primeiro rejeitou o coração. Então, veja bem, ele não rejeitou o coração. Provavelmente a equipe que cuidava dele disse assim, esse coração não é compatível com esse paciente. E aquele coração que foi doado passa imediatamente para uma próxima pessoa que tenha compatibilidade, que possa receber. Perfeito, né? É interessante isso. Estamos aqui, mais uma vez, o nosso programa Rádio Luz, Setembro Verde também. No último sábado, doutor Esté, a gente falou sobre o Setembro Amarelo, a valorização da vida e da saúde mental. Hoje um assunto muito importante também com o doutor Esté. A gente tem outros blocos ainda a comentar sobre esse assunto. Nesse primeiro bloco a gente está falando sobre o Setembro Verde, mas os outros blocos a gente vai falar sobre dúvidas frequentes que a população tem, sobre questão de hipertensão. Eu quero falar muito sobre isso também. O impacto da Covid, que fez com que algumas pessoas que não tinham algum problema cardíaco e foi um gatilho para que surgisse, a gente vai falar sobre isso. Então você fica aí, não sai, tá bom? O primeiro bloco está encerrando, a gente volta já. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Matricule-se agora e a próxima mensalidade só em novembro. Concorra ao iPhone 13, além de ganhar uma bolsa de 70% de desconto até o final do curso. Venha para a Unip Guarabira, a melhor universidade EAD do Brasil. Rua Epitácio Pessoa 46, no centro de Guarabira. Telefones 99652-8457 e 99661-4488. Não é bem a mim, eu sou do 24. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz. Seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. A nossa escola tem sua própria rua. Sim, tem uma rua dentro da nossa escola e ela recebeu uma placa iluminada por meio de energia solar. Na rua que temos dentro da nossa escola há 85 anos, sobem e descem crianças, jovens e adultos para entregar e receber a luz do saber. Assim, a chama da educação e do amor se mantém acesa e dinâmica, pois a nossa escola educa para a vida. Bem-vindos ao Colégio da Luz Guarabira. 85 anos de tradição no que é digno. Modernidade no que é útil. Você sabia que a proporção de água do nosso corpo é igual à do planeta Terra? Pois é, só que dos 70% de água no planeta Terra, uma pequena parte pode ser bebida. Então, não podemos gastar água à toa. Pequenas atitudes podem fazer grande diferença para a gente economizar água. Por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou até mesmo ensaboar as mãos. Vamos juntos cuidar do planeta!
Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem segurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui, o seu estudo é feito para você. O Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Fazer Enem é, acima de tudo, estratégia. Ter boas aulas, acompanhamento com professores e bons materiais são essenciais, mas a grande diferença é a sua estratégia para ele. O Enem é uma prova de resistência. Você tem que ter tempo, fazer com responsabilidade cada questão, entender sua estratégia de prova na redação e conseguir cumprir aquilo no tempo determinado. E aqui na Mentoria Luz você treina tudo isso. Nossos simulados colocam todos os alunos naquele mesmo ambiente, com o mesmo tempo de prova, simulados fiéis com redação e tudo para que você tenha o melhor nessa preparação. Eu, como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esses bombardeios nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos.
sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Rádio Luz. Desde já, agradecer a cada um de vocês pela audiência. Hoje aqui conosco, Dr. Esther Diogo, cardiologista. Vamos lá, falando hoje sobre o Setembro Verde. Dr. Esther, depois de 2 anos de pandemia da Covid, em 2020 as pessoas foram impactadas por esse vírus que nos impossibilitou de realizar muitas coisas. Antes de fazer essa pergunta, que também tem muita coincidência com essa pergunta que eu vou lhe fazer, a senhora atendeu meu pai em 2020, pouco tempo depois da minha mãe ter falecido também. Depois eu tenho perguntas a fazer sobre isso. Minha mãe foi vítima do infarto, do miocárdio fulminante. Mas meu pai muito abalado com a Covid e com tudo, sem poder sair de casa, um idoso, 67 anos. E a senhora fez um atendimento a ele, eu lembro muito bem, que depois a senhora me deu um feedback. Seu Sebastião, o coração está bem, está tudo bem. Ele ficou muito assustado pelo fato da situação que minha mãe faleceu. E era mais uma conversa. O quanto isso, pós-pandemia e durante a pandemia, foi tão importante essa conversa com o médico para que o paciente pudesse se sentir mais seguro diante de toda a situação que ele viveu? Na verdade, Rogério, eu acho que isso é uma pergunta muito importante, né? A gente não estava preparado para a pandemia, né? Ninguém estava. Quando a gente ia imaginar que uma doença que não existia ia aparecer do nada e a gente ia ficar trancado, vamos dizer assim, 2 anos em casa. Na verdade, a Covid existe ainda, né? Temos que ter todos os cuidados necessários ainda. Mas eu acredito que realmente o impacto que a pandemia deixou, e aí já puxando um pouquinho para o Setembro Amarelo, né? Para a parte psicológica das pessoas, foi talvez uma das coisas de maior importância de sequelas, vamos dizer assim. Não que a doença não seja grave, não é isso. Mas a sequela maior talvez tenha sido a quantidade de pessoas, hoje em dia, que ficaram assustadas, amedrontadas, e com razão. Foi uma doença muito grave, a gente teve aí muitas mortes, infelizmente, e que, no final das contas, ninguém esperava, ninguém estava preparado para a pandemia. Eu digo sempre aos meus pacientes, a gente não estava preparado para esse tipo de situação. Então, o que você fala aqui é uma coisa interessante, porque quando eu tenho pelo menos eu tento ter o maior cuidado do mundo quando eu atendo os meus pacientes no consultório, para ter essa conversa mais próxima, né? Olhar nos olhos, explicar, dizer, realmente isso aqui é mais uma questão psicológica, mais uma questão de ansiedade. A gente vai fazer os exames de coração, mas a gente tem que levar em consideração também o estilo de vida, o quanto a pessoa ficou ali com uma ansiedade, um medo, né? E muito provavelmente, hoje eu ainda vou receber, e por muitos anos talvez, pessoas assustadas e com medo de estar doente. E é esse medo que leva o paciente a me procurar muitas vezes com medo de problemas de coração, né? Porque depois da Covid muitas pessoas ficaram ali com o coração um pouco mais acelerado, com medo de dores que às vezes não era tão importante assim. E aí é meu papel, o papel do cardiologista, do médico no geral, tirar essas dúvidas, esclarecer, provar, fazer exames e deixar o paciente confortável e seguro. É verdade, existem alguns casos de algumas pessoas que desenvolveram alguns problemas cardíacos, que tiveram Covid e começaram a desenvolver essas patologias, doutora Esther? Sim, é verdade. Quais os tipos de doenças que apareceram? Exato. A Covid é uma virose, né? E pacientes que tiveram, na verdade, né? Covid grave, aquele paciente que na maioria das vezes esteve internado, aquele paciente que esteve em leito de UTI, provavelmente em ventilação, em intubação. Esse paciente necessariamente, não necessariamente ele desenvolveu essa doença, mas ele pode ter desenvolvido uma doença chamada miocardite e que deixa o coração ali numa situação de fraqueza. Esse coração fica grande, ele fica dilatado e ele fica fraco. Na verdade, esse paciente vai desenvolver uma insuficiência cardíaca, o que vai casar muito com o nosso tema do Setembro Verde, porque o que leva o paciente, no final das contas, a fazer um transplante cardíaco é uma insuficiência cardíaca
que não tem um controle adequado ou que o paciente não responde muito bem a medicações. Então, sim, alguns pacientes desenvolveram doenças mais graves da parte do coração depois do Covid. A senhora poderia afirmar ou não que a hipertensão é o top 1 dos problemas cardíacos hoje em dia? A hipertensão está com certeza lá em cima, né? No quadro de tops de problemas relacionados ao coração. A hipertensão ela é uma doença crônica, então ela é uma doença que muitas vezes não vai dar sintoma. O paciente, na maioria das vezes, vai descobrir a hipertensão de formas aleatórias mesmo. Vou no postinho medir a minha pressão porque fulano mediu. E aí chega lá e está acima da média, está acima do que a gente preconiza como uma pressão normal, né? E na grande maioria das vezes esse paciente ou subestima a doença. Eu estou só com um picozinho de pressão, não é nada. Depois eu vou no médico, né? E continua sem sentir nada. Ou é aquele paciente que até vai ao médico, vai ao postinho, mas não tem aquele compromisso de fazer a medicação corretamente, de voltar no tempo certo. E assim como a diabetes, a hipertensão, ela é para uma vida. Ela é crônica, ela não vai melhorar. Então, a tendência é que se o paciente não toma conta desde o início, ela tende a piorar bastante, muito mesmo, causando, inclusive, a famosa insuficiência cardíaca. Coração grande, coração crescido. Quais as situações que podem desencadear ao paciente chegar a ter hipertensão? Sedentarismo? Sim, claro. Acho que o nosso estilo de vida hoje em dia, ele vamos dizer que ele é preponderante, né, nos desenvolvimentos dessas doenças, das doenças crônicas. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, então fumar, beber, não fazer exercícios físicos, né, com frequência, comer mal, escolher comidas erradas na maioria das vezes. Obviamente, já voltando para o que eu tinha falado, né, não fazer o tratamento corretamente, não tomar o medicamento corretamente, não voltar no seu médico. Tudo isso faz a gente realmente ter ali, além da genética, obviamente, porque isso também é uma questão genética, faz a gente desenvolver doenças crônicas, hipertensão, diabetes, todas essas, obesidade, né? Todas essas que a gente já conhece, né? Doutor, é pressão alta, hipertensão, pressão baixa. A hipotensão, né? Na verdade, existem, claro, pontos de corte para pressão muito baixa, mas a gente tem que levar em consideração o status do paciente, né? Físico. É difícil a gente ter um paciente que tenha uma hipotensão que seja ali sintomática ao ponto de eu ter que medicar, procurar fazer exames e tudo mais. Existem, claro, situações e situações. Então, a gente vai ter uma hipotensão por ter ficado muito tempo em pé. Então, muito tempo parado, muito tempo sentado. Geralmente acontece em pessoas que não se hidratam muito bem. Então, isso pode acontecer, certo? Chegou aqui uma pergunta importante a gente lembrar. Uma senhora pergunta, que casos de varize tem alguma relação com problemas de coração? Então, na verdade, tudo é um ciclo, né? O nosso corpo é todo junto, vamos dizer assim. Mas as varizes, elas são organizadas de uma forma diferente das artérias. Todos esses são vasos, mas varizes geralmente são de membros inferiores e eles são causados por insuficiência venosa. É claro que sim, vai sim, de toda forma, do aparelho circulatório, vai chegar ao ponto de maltratar o coração, vamos dizer assim, mas são sistemas diferentes, vamos dizer dessa forma. Uma coisa é artéria, outra coisa é veia, as varizes são veias. O paciente chegou até o consultório, procurou o doutor Esther. Qual o primeiro exame indicado? Geralmente no consultório do cardiologista, o primeiro exame que a gente vai fazer é o eletrocardiograma. É um exame simples do ponto de vista técnico de fazer, né? Mas para o cardiologista ele é um exame fundamental. É onde a gente vai ali, vamos dizer que a gente vai ver o nome e o sobrenome do paciente em termos de coração, né? Então, no eletrocardiograma eu consigo ali, só naquele exame rapidinho, ver se o paciente já teve um infarto, se ele tem arritmias, se ele tem ali um coração que tende a ser grande. Ele é um exame bem completo e simples, fácil de fazer. Então, o primeiro exame com certeza seria um eletrocardiograma. Nesse exame já disse se o paciente já infartou uma vez? Já teve um pré-infarto, né, que chamam também? Sim e não. Se o paciente foi aquele paciente infartado com um infarto grande ou um tratamento que demorou muito tempo a acontecer, sim, ele vai aparecer lá. Tem alguns pacientes que, graças a Deus, foram tratados muito rapidamente, mesmo que tenham sofrido um infarto e que o eletro se recupera. Mas sim, na grande, maciça maioria das vezes, o paciente que é infartado vai estar lá no eletrocardiograma, sim.
Perfeito. Olha, estamos conversando com a nossa cardiologista, doutora Esther Gonçalves Diogo, uma satisfação, ex-aluna do Colégio da Luz, já estudou também comigo, eu não lembro se foi no mesmo ano, só um pouquinho mais velho que ela, mas assim, uma satisfação tê-la aqui no nosso programa pela primeira vez, falando sobre um assunto muito importante que é o Setembro Verde, né? A gente sabe que outubro, vem outubro rosa também, a gente vai falar sobre esse assunto, que é logo ali também, novembro azul, e assim a gente vai tratar sobre esse processo de conscientização, tá certo? Doutor Esther Diogo, a gente tem mais perguntas. Sim. Vamos lá, agora uma dúvida minha. Minha mãe infartou em 2020, veio a falecer. Quando chegou na porta do hospital, não resistiu, teve um outro infarto. Quando ela saiu de casa, uma dúvida que eu tenho, assim, até eu conversando com um bombeiro que é muito amigo meu, de Alagoa Grande, Gonçalo. Disse, Rogério, quando sua mãe saiu de casa, ela teve um infarto, ela saiu com os sinais vitais ok. O que isso significa, doutor Esther? Sinais vitais, vamos lá. O que são sinais vitais, né? Sinais vitais são aqueles que a gente faz superficialmente, de forma rápida, num pré-atendimento, para levar em consideração a gravidade do paciente. Nem sempre a gente vai ter sinais vitais alterados. Então, sinais vitais são frequência cardíaca, pressão arterial, saturação. Provavelmente, quando ela saiu de casa e foi visto por algum colega, eles deviam estar bons, satisfatórios, pelo menos. Não significa que eles vão continuar dessa forma, só naquele primeiro momento. Sinais vitais, basicamente, são esses aí. São os primeiros que a gente olha num pré-atendimento, né? Às vezes até em casa, né? O SAMU chega, ele já vai olhar aquilo ali. Doutor Esther, o que levou você a optar por fazer residência em cardiologia? Só deixando bem claro que doutor Esther optou ser especialista em cardiologia. Todo especialista já passou por área de medicina, formado em medicina, e optou em fazer cardiologia. Por que cardiologia? Então, deixa eu contar que, na verdade, não era a minha primeira escolha. Eu terminei medicina, fiz residência de clínica médica, certo? Que eu acho que é uma residência importantíssima para quem opta, obviamente, por fazer essa parte da medicina, a não cirúrgica, né? Que é a parte de clinicar. E dentro da clínica médica a gente passa por diversas especialidades. Cardiologia, endocrinologia, geriatria, que era, inclusive, a que eu pretendia fazer. Mas já no fim da residência de clínica médica, terminei optando por cardiologia. Eu achei que era uma área muito interessante, muito abrangente. Eu tinha vontade de cuidar dos meus idosos, como eu já fazia antes. E eu achei que seria interessante, eu gostava da área. Então, na verdade, eu me sinto muito à vontade no consultório, com os meus pacientes, fazendo essa consulta mais a longo prazo, vamos dizer assim. Doutor Esther, hoje em dia, a gente é uma vida muito corrida, muitas vezes estressante, a gente não tem um tempo para descanso, e alguns problemas também mentais, ansiedade, depressão, têm surgido em meio à nossa sociedade. O quanto esses fatores podem contribuir para desencadear um problema cardiovascular? Então, eu acho que quando a gente tem ali um estilo de vida ruim, né, a gente já deixa o nosso organismo já com a predisposição para desenvolver doenças crônicas. Então, é aquele paciente que não dorme bem, que não tem um sono adequado, que não procura fazer um exercício físico, que está entrando na obesidade ou está no sobrepeso. E, como a gente já conversou sobre isso, quando isso se junta ao fator genético que ele já vem da família dele, tudo isso culmina nesse fator de ter doenças crônicas que vão, obviamente, com o tempo, se não tratadas bem, terminar em doenças cardíacas, doenças vasculares, e, enfim, doenças que são mais graves e que a gente poderia ter evitado com uma prevenção, com um estilo de vida melhor. Eu acho que hoje a gente vive, infelizmente ainda, com escolhas erradas. Fazendo escolhas mais corretas, a gente tem um futuro melhor. Ótimo, com certeza. Ótimo. Doutor Esther, quem quer ser doador de órgão? Quais os protocolos, quais os critérios? Hoje no Brasil, a doação de órgãos ela pode ser feita de pacientes que tiveram morte encefálica, que estão no hospital e que tiveram declarada morte encefálica. E é muito importante que essa pessoa, em vida, converse com seus familiares. Hoje no Brasil, apenas o familiar em questão de morte vai poder autorizar a doação de órgãos. Então, se você deseja ser doador de órgãos, converse com sua família, converse com seu cônjuge, converse com seus pais, com seus irmãos, porque somente dessa forma, a partir daí da declaração da morte encefálica, é que vai haver uma entrevista com sua família. E aí sim,
essa doação vai ser autorizada. Existe ainda a doação em pacientes vivos. Você pode fazer doação de uma parte do seu pulmão, você pode fazer uma doação de uma parte do seu fígado, de um dos seus rins, contanto, obviamente, que aquilo não lhe acarrete prejuízos à sua saúde. Em parentes até 4º grau e o seu cônjuge, está tudo certo. Se for uma outra pessoa, vai ter que haver uma autorização da Justiça. Mas eu acho que o que é talvez mais importante nesse programa é isso, é a conscientização da informação. Você quer ser doador, converse com sua família. Deixe isso claro. Não precisa ir no cartório, não precisa mais estar lá na carteirinha de identidade como antigamente era. Se o seu familiar autorizar, você vai ser doador. Perfeito. Estamos encerrando nosso segundo bloco, a gente volta já, tá? Programa Rádio Luz, todos os sábados, aqui, através da Constelação FM. A gente volta já. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. O Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 83981611225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Aqui na Mentoria Luz, em 2023, nós teremos o melhor de redação. Você que tem segurança para fazer seu texto, ou você que já tem facilidade e quer melhorar, aqui é o seu lugar. Nós teremos acompanhamento individual e personalizado. Nós teremos simulados tentando sanar suas dúvidas, tentando mostrar a sua evolução. Então vem para a nossa mentoria, que aqui você terá o melhor de redação. Aí você me pergunta, o que de acha é mentoria? Mentoria significa fazer mais em menos tempo. Não tem esse conto mais de ter que estudar 10, 12 horas por dia e seu rendimento ser baixo. Na mentoria, você vai ter acompanhamento individual, cronograma personalizado e um material próprio para os seus objetivos. Não adianta estudar 1000 matemáticas, 1000 história, se o seu objetivo é outro. A ideia da mentoria é tornar um estudo mais próprio de cada aluno, individualizado, como acontece em grandes países como Inglaterra e Estados Unidos. Aqui o seu estudo é feito para você. Aqui na Mentoria Luz, foco e disciplina caminham lado a lado com a leveza e a inovação daquilo que nós almejamos para você, a evolução na vida escolar. Material específico, acompanhamento individualizado e um cronograma de estudos voltado totalmente para o seu sucesso. Venha fazer parte da nossa equipe e fazer com que o seu sonho seja concretizado. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional.
A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Matricule-se agora e a próxima mensalidade só em novembro. Concorra ao iPhone 13, além de ganhar uma bolsa de 70% de desconto até o final do curso. Venha para a Unip Guarabira, a melhor universidade EAD do Brasil. Rua Epitácio Pessoa 46, no centro de Guarabira. Telefones 99352-8457 e 99661-4488. Banda Bem Mais. Contrate para o seu evento. Informações 83 99957 8957. Aqui na minha escola, o Colégio da Luz, nós aprendemos a construir novos conhecimentos. Eu amo minha escola. É na escola que aprendemos e colocamos em prática vários conceitos essenciais para a vida em sociedade. A escola é um lugar onde criamos vínculos importantes e é fundamental para a nossa vida. E além de tudo isso, temos bons amigos. Hoje é dia da escola. Escola, lugar de conhecimento e de grandes amizades. Eu amo o Colégio da Luz, a minha escola. Essa data celebra uma das instituições de maior importância para a formação educacional. A escola, muito mais que um lugar, faz parte de nós. É onde nós aprendemos novas coisas e também fazemos novas amizades. Fazer Enem é, acima de tudo, estratégia. Ter boas aulas, acompanhamento com professores, bons materiais são essenciais, mas a grande diferença é a sua estratégia para ele. O Enem é uma prova de resistência. Você tem que ter tempo, fazer com responsabilidade cada questão, entender sua estratégia de prova na redação e conseguir cumprir aquilo no tempo determinado. E aqui na Mentoria Luz você treina tudo isso. Nossos simulados colocam todos os alunos naquele mesmo ambiente, com o mesmo tempo de prova, simulados fiéis com redação e tudo para que você tenha o melhor nessa preparação. Aqui na Mentoria Luz, nosso acompanhamento na área de redação é individualizado e personalizado para que todos os alunos consigam sanar suas dúvidas. Nosso material quanto à redação ele é o mais completo possível no quesito estrutura e para auxiliar os alunos que têm dificuldades com o repertório, para que no final do ano eles consigam atingir as maiores notas possíveis e ter um bom êxito na prova do Enem. Eu, como aluno do Colégio da Luz, gostaria de aproveitar esse momento para falarmos sobre nós, alunos em geral. Com certeza, muitos de nós sentimos receios esses dias com esses bombardeios nas redes sociais sobre violência chegando até as escolas. Portanto, quando olharmos para o presente e para o futuro, antes de mais nada, devemos ter a confiança no amor daqueles que nos protegem. A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Eu sou do 24. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. Rádio Luz.
Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o nosso programa Rádio Luz. Desde já agradecer a cada um de vocês pela audiência. Hoje, sábado, feira livre, o comerciante tá lá no seu radinho, na banca de feira, vendendo sua verdura, escutando a Constelação FM. Mando aqui também o meu abraço a todos que fazem parte da técnica, Cando pela edição do material, Eri também que tá aqui com a gente essa manhã. E também, Rogério, eu quero conhecer a doutora Esté, uma voz tão bonita, suave. Tá bom, vai lá, no YouTube, www.youtube.com, coloca Colégio da Luz Oficial, que você vai conhecer a doutora Esté. Vou falar daqui a pouquinho onde é que ela atende, os outros profissionais que fazem parte também da clínica. Vou dizer já já. Olha, uma grande novidade do Colégio da Luz. Vem aí, o Cordel da Natividade, Alto do Natal 2023 do Colégio da Luz. Entre os dias 25 a 29 de setembro, as inscrições estarão abertas para as oficinas gratuitas de teatro para o Alto do Natal 2023, com o tema O Cordel da Natividade, tá bom? Não perca, vagas limitadas, tá bom? Tá aí o recado, não perca, entre os dias 25 a 29 de setembro, estarão abertas as inscrições para as oficinas de teatro do Alto do Natal 2023, tá bom? Um abraço para a Rosana Diogo, que também é nossa coordenadora de arte e comunicação e também coordenadora desse grande espetáculo que acontece todos os anos no Colégio da Luz. Doutora Esté, eu tenho uma dúvida que surgiu aqui de internauta, acho importante a gente falar. Com relação aos impactos também de todos esses transtornos emocionais, depressão, ansiedade, algumas pessoas que optam em também tomar esses medicamentos, né? Mas que chegam até o seu consultório, como a senhora consegue diferenciar e qual o seu aconselhamento sobre isso? De pessoas que chegam até ansiosas, é meu coração, é minha ansiedade. Como a senhora trata esse caso? Chega muito, Rogério. Na verdade, isso é uma pergunta muito importante. Eu sempre deixo frisado na minha consulta com o meu paciente que é importantíssimo, é de suma importância tratar sim da parte psicológica. Então isso impacta muitas vezes no meu tratamento como cardiologista, impacta no tratamento de uma doença ali cardiovascular, de uma hipertensão, de uma doença até mais grave. Então não é que o paciente precise ou não precise do medicamento. Na maioria das vezes ele vai precisar. Se algum colega médico já passou, ele com certeza ali deu evidência de que precisava da medicação. Então chega um paciente para mim às vezes muito ansioso, muito nervoso, doutor, eu vou infartar a qualquer momento. Eu deixo isso muito claro. A gente vai tratar do ponto de vista cardiovascular, a gente vai fazer medicações do ponto de vista de coração, mas é de suma importância tratar também essa parte psiquiátrica, psicológica. Existem medicamentos hoje que vão deixar o paciente ali mais seguro, ele vai sair com uma ideia mais formada, menos ansioso, vai fazer uma adesão melhor ao meu próprio tratamento de coração, vai desenvolver melhor as atividades do dia a dia, do cotidiano, atividades físicas. Então, o bem-estar mental, o bem-estar psicológico desse paciente é importantíssimo para mim. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Se não sou eu a começar a medicação, muitas vezes eu encaminho para um colega psiquiatra, mas isso é muito importante. Bem-estar psicológico. Tem que estar bem casadinhas. Né? Exato. Tá, perfeito. Olha, vamos falar agora também da Clínica São Lucas, tá bom? Agenda sua consulta. Vou deixar aqui o telefone para contato, que é a clínica que a doutora Esté atende, que é o 3271-2476 e o 99108-8850, Rua Doutor João Benevides, Bairro Novo, ali por trás do Banco Santander. Vou falar para vocês agora as especialidades disponíveis lá da Clínica São Lucas: neurocirurgião, ultrassonografista, neurologista, proctologista, gastroenterologista, endocrinologista, dermatologista, nutricionista, psiquiatria, muito importante essa especialidade, cardiologista com o doutor Esté, que está aqui com a gente, ginecologista, hepatologista, mastologista e também obstetrícia, certo?
Exato. Doutora Esté, quais os dias que a senhora atende lá na clínica? Na clínica eu estou atendendo às quartas e aos sábados. Quartas e aos sábados. Quem também atende aos sábados é doutor Moisés. Doutor Moisés e doutor Eduardo, doutor Eduardo Sérgio, exatamente. Dois grandes profissionais. Dois grandes nomes da medicina paraibana. É verdade. Doutora Esté, a clínica São Lucas, assim, como é que tá? Qual a especialidade que as pessoas têm procurado? Qual a orientação que a senhora faz sobre isso? A clínica cresceu muito nesse último ano, né? Hoje a gente tem uma procura imensa por todas as especialidades, Rogério, para falar a verdade. Eu vou falar um pouco da minha, né? Tenho atendido nas quartas e aos sábados, tento fazer o melhor pelo meu paciente, uma consulta muito humanizada, com uma conversa boa. As meninas da recepção estão sempre disponíveis para atendimento. A clínica hoje ela está priorizando por esse atendimento mais humanizado, por esse atendimento que o paciente sai satisfeito e com respostas. Uma medicina com respostas, né? Doutora Esté, é uma clínica muito já conhecida aqui em nossa cidade. 30 anos. 30 anos na cidade. Fundada por doutor Moisés e por doutor Eduardo. Perfeito. Eu estou há pouco tempo, estou engatinhando com eles. Né? São os meus ícones, meus Doutora Esté, meus espelhos. Quantos anos já na área de cardiologia a senhora já atende? Eu tenho quase 5 anos. Sou 10 anos. Eu me formei em 2013. 2013. Vamos então, entregando 10 anos datas. já de formada. 10 anos de formada. Fiz agora, em julho, 10 anos. Né? E quase 5 anos de cardiologia. Recentemente, eu não sei, neurocirurgião, quem é o médico que está lá? Doutor Fernando Nobre. Doutor Fernando. Isso. O neurologista. Doutor Fernando também, Doutor ele Fernando faz essa entrada. Gastroenterologista. Doutora Keila Andrade, grande amiga, grande médica. Endocrinologista. Doutora Janieri. Muito bom, olha, você que tem problemas de obesidade. Exato. Problemas de tireoide, diabetes, procurem um endocrinologista. É muito importante. Não deixe para depois. Cuidar da saúde é envelhecer com saúde, tá bom? Com certeza. A Clínica São Lucas disponibiliza também de outras especialidades. Nutricionista, doutora Esther. Doutora Maria Clara. Você que tem vontade de perder aquele peso. Exatamente. Fazer uma boa alimentação, uma reeducação alimentar. Juntar a consulta, né? Da endócrino com a nutricionista. Perfeito. Exato. Muito bom. Psiquiatria. Doutor Irã. Cardiologista, doutor Esté. Ginecologista. Temos doutor Eduardo. Perfeito. Hepatologista. Doutora Keila. Ela é gastrohepato, né? Mastologista. Doutora Laquimê. Muito conhecida. Muito conhecida. Muito elogiada em nossa cidade. Um excelente profissional. Eu até já escutei casos de uma amiga minha que chegou lá preocupada, viu um resultado do exame em casa. Abriu um exame. Sim, se preocupou. Né? Acontece, né? Vou olhar. Aí vai o quê? Procurar no Google. O que é isso? Doutor Google. Doutora, como é que eu soube? Né? Calma, minha filha, que é resolvível. Você interpretou de outra forma, Exato. né? Isso é muito importante também. E obstetrícia? Doutor Eduardo. Sempre com as grávidas dele, verdade, né? verdade. Excelente doutor, ele é excelente médico. Eu vou convidar vocês lá a procurarem no Instagram, Clínica São Lucas, realmente muito transparente, um trabalho muito humanizado. Um abraço ao meu grande amigo também, Marcos Vinícius, que estará dando um apoio sempre. Quando eu realizei uma consulta 2 meses atrás com o doutor Esté, Marcos Vinícius estava lá, me acolheu muito bem, realizei um eletro, né? Nosso coordenador, nosso gerente. Foi bom, então um abraço para toda a equipe. Quem toma conta da gente lá na clínica, Marcos Vinícius. Dá um carãozinho, Esté. Pessoal, olha, o nosso programa hoje foi maravilhoso. A gente falou sobre o Setembro Amarelo, um mês muito importante. Sobre a conscientização da doação de órgãos. A gente falou sobre o caso também verde, né? Do apresentador muito famoso no nosso Brasil, que recentemente foi transplantado, recebeu um coração de um jovem. E a doutora Esté falou, se ele não recebesse esse coração, ele poderia vir a óbito, uma situação muito grave também. A insuficiência cardíaca é uma doença gravíssima. Quando ela chega nesse ponto da gente colocar o paciente na lista de transplante, é porque, infelizmente, a gente já ali usou de todos os meios possíveis anteriores a um transplante, né? Otimizou remédios, já fez o que poderia fazer de toda forma, tanto cirúrgica como clínica, e o paciente, infelizmente, chega nesse ponto. Não é todo mundo, viu, que tem insuficiência cardíaca, jamais será todo mundo que vai para uma lista de transplante, mas quando a gente chega nesse ponto, sim, chegamos ao ponto de, se não transplantar, chegar à morte. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer sempre os internautas. Doutor Esté, sempre quando eu ando, eu faço algum esforço, subo alguma escada, eu sinto aquela dor no peito. O que pode ser? É problema do coração, doutora? Sim, se a gente tem ali dores e cansaço aos esforços,
Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. A gente pode fazer alguns exames, um teste da esteira, mas tem que tirar a dúvida se aquela dor, se aquele cansaço não está ligado a uma angina do peito. Perfeito. Sim, senhor, tem que tirar essa dúvida. Doutora Esther, muito obrigado por sua presença. No dia 14 de agosto a gente celebrou o Dia de Cardiologista, uma data tão importante. Em outubro a gente também comemora o Dia do Médico, né? Exato, Esse excelente profissional. 18. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Tá? Agradeço demais a audiência, quem está escutando, quem está assistindo a gente. Sempre um orgulho voltar aqui no Colégio da Luz. É minha casa, na verdade. Estudei aqui de bebezinha até o final, antes da faculdade. Então é um orgulho imenso. Agradeço demais e volto a dizer, uma pauta importantíssima, quebrar tabus, quebrar preconceitos. Lembrando sempre, quer ser doador de órgãos, avise, converse, tenha essa conversa com o seu familiar. Perfeito. Estamos encerrando nosso programa, agradecer a cada um de vocês pela audiência. O programa foi maravilhoso com o doutor Esther. Se você perdeu esse programa, vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Assiste. Mas próximo sábado eu conto aqui com sua audiência mais uma vez. Um abraço a todos que fazem parte da família Luz e a cada um de você que já é fã desse programa. Um abraço, até próximo sábado. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Combos especiais com mensalidade, material didático e transporte para alunos de outras cidades da região do Brejo. Matrículas 2024 já abertas no Colégio da Luz. Mais informações pelo nosso WhatsApp 839-8161-1225. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar.